Professor, nós estamos diante de um governo militar no Brasil hoje, ou é apenas um governo encabeçado por um ex-militar, sem anuência, sem o endosso da instituição? Boa tarde, Azenha. Boa tarde, os que nos dão o prazer e a honra de acompanhar o debate. Não, com certeza, do mesmo modo como se diz, há fascismo no Brasil? Não, não há fascismo no Brasil no sentido de que, tomando por modelo o que ocorreu na Itália entre 1922 e 1943, ou 45, porque Mussolini sobreviveu até 45, não há uma ditadura fascista nesse sentido que não há monopolização do poder e dos meios de comunicação pelo regime. Isso não há. Agora, que o governante é fascista e seu entorno tem mentalidade de estilo fascista, me parece claro também. É que fascismo não é uma ideia platônica, perfeita, ou um conceito geométrico. Fascismo é uma tendência, uma posição no espaço político, cujas características são conhecidas e que a gente resume com essa expressão. É aparentado ao fascismo, métodos semelhantes ao fascismo. A diferença que eu diria entre o fascismo histórico brasileiro é que, em torno do Mussolini, havia gente de mais categoria cultural, juristas, historiadores, filósofos, era uma equipe mais séria. Aqui é uma tropa, o nível voa muito mais baixo. Acho que é o único ponto em que ele digamos, mais fraco que o fascismo nesse sentido, com certeza. Agora, para tomar a pergunta no que concerne aos militares, é o mesmo comentário. Nós temos aí uma ocupação que é notória, né? Milhares de cargos, e isso cria, evidentemente, outros tantos interesses. Cria uma distribuição das sinecuras da máquina estatal para alguns milhares de oficiais aposentados, oferecendo até uma perspectiva de engrossar seus ganhos, que não são pequenos, porque mesmo os aposentados aposentam não nas condições normais, mas nesse ponto, como nós na universidade, por enquanto, que querem tirar isso, com o seu salário, que já faz parte do contrato de trabalho. Nesse ponto, não, quando quiserem suprimir isso, avisa, né? Tem a possibilidade de se decidir. Mas, enfim, então é um aumento, é uma distribuição de sinecuras, de prebendas, de vantagens, que cria agregação de interesse. Com a PM, não é exatamente assim, porque a PM há um certo fascismo básico que atravessa como um vírus que, como todos os vírus, se propaga muito depressa, né? Mesmo os vírus mentais. Agora, é diferente porque ele não está cooptando a cúpula da PM para o governo federal. Até porque as PMs, mal ou bem, estão subordinadas, embora estejam, de um lado, militarizadas, de outro, estão subordinadas ao governo do Estado. Então, isso cria, a situação, portanto, é mais complexa. Inclusive nessa hipótese que nos preocupa a todos, de que esse indivíduo, derrotado nas eleições presidenciais, e se não for derrotado de uma maneira extremamente nítida, enorme, no primeiro turno, coisa que não parece tão viável, porque ele tem uma base de sustentação, o fascismo tem base social, ou antissocial, não importa, mas tem gente, né, em torno de um terço, né, a gente vê aí as sondagens de opinião pública oscilam em torno dos tais 30, do terço, né, dos eleitores. Mas que esse homem tem base eleitoral suficiente até para ir para o segundo turno. E se for no segundo turno, para avançar em todas essas manobras que ele está mais do que anunciada, né? Inclusive essa do voto impresso, que é um pretexto para embananar, é lógico. Um pretexto para? Embananar, eu usei um termo coloquial. Sim, acho que já não se usa mais, né? Porque, além de coloquial, é arcaico. Um pretexto para contestar os resultados das eleições e criar uma tensão, cuja não sei se vai repetir ipsis litteris ou algo semelhante aos Estados Unidos. Agora, a diferença, no caso dos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos o eleitorado estava dividido no meio. E a impressão que dá é que ele não vai conseguir falsificar tudo, porque o que vai conseguir é armar uma baderna, porque, de qualquer maneira, não vai desmontar, tanto quanto eu saiba, não vai desmontar a urna eletrônica, ele vai completar, com ou sem aspas, a urna eletrônica,
com um papel impresso. Bom, qual é o mal de uma declaração, de um comprovante impresso que você votou? O mal nós sabemos qual é. É que em muitas regiões, sobretudo naquela região do Rio de Janeiro dele lá, é muito fácil exigir dos que votaram que mostre o papel. Não está escrito em quem votaram, mas é fácil controlar a urna depois e saber. Se o sujeito votou errado, ser castigado. Isso poderia ocorrer também com o voto eletrônico? Sim, mas dilui muito mais. Então, eu não vou ficar aqui especulando quais são as possibilidades de controle, mas seguramente uma cédula impressa ou algum sistema assim, ele favorece essas pressões de tipo policial terrorista, de tipo miliciano, como se diz aqui agora. O que o senhor achou da declaração do presidente do Superior Tribunal Militar, essa excrescência da ditadura? Esse senhor deveria, né, se ele fosse sócio do Clube Naval, quando ele aposentar, o melhor que ele poderia fazer é ir às reuniões do Clube Naval, fazer aquelas manifestações que eles fazem, inclusive aproveitar, porque nesses clubes militares, como há outros também, na lojinha, eles vendem fraldas geriátricas a preços reduzidos, que eu acho que seria um bom emprego de tempo para ele, em vez de ficar escrevendo essas asneiras que tem o limite da patifaria, porque é tudo mentira, é tão descarada a mentira. Ele está preocupado com corrupção, ele, que é da tropa de choque, do pessoal da Raspadinha, da Micheque, da mansão de 6 milhões. É um descaramento, eu acho que é fundamentalmente um descaramento. Ou esse homem, será que vive numa redoma, não está vendo o que está se passando? Eu acho que está vendo, sim. Portanto, é um descaramento, é uma lástima. Isso compromete a imagem das Forças Armadas, não agora, porque ela está... mas para sempre, é uma mancha da qual eles não vão se livrar. Como não se livraram dos horrores da ditadura, nem se livraram daquela farsa judicial que foi o Rio Centro. É bom estar lembrando isso sempre, né? E nesse sentido, apagar, ocultar ou desculpar as provocações e a quebra assintosa da disciplina por parte do tal Pazuello, que é um boneco do Bolsonaro. Mas foi uma farsa. Sim, é uma farsa, mas, infelizmente, as farsas vêm se sucedendo. É uma farsa menor, no rigor. Vou até mostrar que eu não sou, digamos, incapaz de reconhecer a relatividade dos fatos. É uma farsa menor do que do Rio Centro, que tem uma bomba, estoura uma bomba, depois estoura uma outra ali perto, são feridos 2 militares, um deles morre, né, no ato, o outro é ferido seriamente, gravemente. E aí o coronel Job Lorena de Santana. E ganha uma medalha para assumir, para arrancar a pecha dessa farsa grotesca. Mas eu me lembro que, na época, a revista Veja, havia jornalista lá interessante, um que fez uma matéria terrível. Eu me lembro bem, faz tempo que eu não releio isso aí, nem sei se tenho ainda, mas é uma matéria que, inclusive, debocha, né? Debocha, aquele negócio de sangue e urina, aquela coisa que eles inventaram, que os tais comunistas, entre aspas, teriam enfiado a mão no carro, de repente, justamente numa hora em que um deles foi fazer pipi. Então, é isso. Eu me lembro que a reportagem joga com esse troço, diz assim, a coisa se afoga num mar de sangue e de urina. É isso. Então, já que eles fizeram o Rio Centro, que tenham feito o Pazuello, não chega a ser uma mudança de conduta. Mas, professor, e o que eles vão fazer quando o Bolsonaro perder a eleição e disser foi fraude? Essa é a grande preocupação. Como vão se compor? Eu sei que o senhor não tem o dom de responder a essa pergunta de 20 milhões de dólares, mas, enfim, a tendência qual é? Eu não sou vidente como aquele conselheiro lá homiziado nos Estados Unidos, refugiado nos Estados Unidos, aquele falastrão e charlatão, sobretudo. O Olavo de Carvalho. De Carvalho, né? Ponto de Carvalho. Não tem essa capacidade, mas a lógica, o raciocínio e a comparação com experiências anteriores, uma comparação levando em conta as diferenças que devem ser levadas em conta. Ela sugere que, primeiro, não há o Bolsonaro já não racha mais o país. Esses 33%, por enquanto, que ele tem, eu acho que vão diminuir mais. Embora haja alguns que sejam que gostam de ver o lado negativo, até é bom para a gente, que obriga a refletir. Né? Não, mas a economia vai melhorar. Não
vai criar emprego suficiente para tirar esse mar de desemprego, infelizmente, né? Infelizmente. E dois, mas a Covid vai ceder, espero que ceda, porque espero que termine o morticínio, essa hecatombe pavorosa. Agora, isso vai ficar, não é assim, quem perdeu alguém, ele não vai esquecer em um ano, quanto que esse desgaste ele vai levar. Então, ele vai concorrer a essa eleição presidencial, essa tentativa de reeleição, em más condições políticas, ainda que não sejam, mesmo que ele dê uma, como se diz, despiorada daqui para lá. Não sei, aí eu espero que não, torço para que não, e não acho que é muito provável que consiga. Agora, se conseguir, mesmo assim, ele não vai rachar o país, ele não vai ter 50% da opinião, de modo algum. Ou melhor, mantenhamos a objetividade possível. Parece altamente improvável que ele ultrapasse essa barreira do terço, na qual ele está praticamente desde o começo do governo, com oscilações, e que ele chegue a uma votação que seja derrotado por um pouquinho só, como ocorreu com o Trump, né? Porque eles não pronunciam direito, Trump, né? Ou ocorreu onde está ocorrendo agora no Peru. No Peru. Que aí, realmente, você pode até entender psicologicamente, quando a diferença é de 1 ponto percentual, 2 pontos ou 3, no caso dos Estados Unidos, me esqueci, foi uns 3 pontos, foi mais do que 1. Acho que de votação foi por aí, 3%. Depois no colégio, naqueles colégios. O colégio lá, foi maior. Foi mais nítido. E eu não creio que haverá essa situação, de modo que ele vai ter que forçar muito a barra. Aí vai ter que dizer que está tudo fraudado, tudo mentira, contra as provas materiais. Ficará evidente pelas provas materiais, a saber, a máquina toda, a máquina do voto eletrônico, e o que ele vai fazer com a papelada. Porque também tem que ver isso. Até que ponto? Você pode fazer pressão no eleitor, mas você pode fazer o quê? Enfiar papel na urna? Eu não sei, eu não sou especialista nisso, ao contrário. Estou aí, sou até parvo no que concerne as possibilidades de fraude. Não é minha especialidade fraudar voto. Então, nem estudar, veja bem, nem estudar os caminhos da fraude de voto. Mas eu não. O que eu tenho a convicção é isso, é que essa duplicidade tem 2 vantagens para. Duplicidade, eu digo, de métodos. Né? Tem 2 vantagens para o Bolsonaro. Primeiro, essa de permitir de abrir caminho para criar uma confusão entre voto impresso e voto, embananar, se me permite mais um termo coloquial, claro, embananar o processo, né? E, em segundo ponto, a possibilidade, em certas regiões, de que aqueles leões de chácara, milicianos, controlem mais de perto como se comportou o seu gado. Né? E é isso. Então, são 2 vantagens, isso certamente elas vão lhe dar. Portanto, eu acho que seria melhor que não passasse. Agora, se de fato o Congresso, controlado por esse cupincha do Bolsonaro, foi um ponto importante que ele conseguiu. Nesse ponto, ele também tem vitórias. Ele não tem só derrotas. Né? E nesse Congresso, que é um Congresso de direita, né? Como composição política, ideológica, é um dos piores congressos da história brasileira. Consegue ser pior do que aquele que fez o golpe contra Dilma. Uhum. Aquele foi mais por oportunismo, oba-oba, esperteza. E, então, o quadro fica assim. Eu não estou dizendo nada de que não esteja pesando pesando nas intervenções, na reflexão dos que já intervieram sobre a questão. Então, é esse o grande problema. O que as Forças Armadas farão? Né? Podemos especular um pouquinho, mas sem tentar especular sem tirar o pé do chão. Eu acho muito difícil, embora queiram tentar, que eles tentem o seguinte: há uma contestação. Quem decide essa contestação? Aí, em última instância, é a Corte Eleitoral. Nós temos um Tribunal Eleitoral. Mas ou ele vai tentar forçar, conseguir do Centrão, que o Centrão concorde em anular as eleições, que os cenários são vários. De modo que ele tem também chances de conturbar o resultado eleitoral. Mas, se uma vitória for muito nítida, e já deu, especialmente uma vitória da oposição, do campo republicano, não digo nem democrata, mais do que isso, os republicanos, que são a favor de instituições de Estado de Direito, vencer, eu acredito que ele
terá muita dificuldade em ter qualquer espécie de êxito. Porque também me parece evidente que o Exército não é apertar um botão e sair. As oposições aí, as resistências estão aí, e eu não creio que seja sem risco embarcar numa aventura dessas. Não creio.